Tudo bem com vocês? É o seguinte, as duas atividades passadas, né, eu passei dois temas. Eu passei diferença de potencial, a relação entre diferença de potencial e trabalho, e aí num outro vídeo eu falei sobre diferença de potencial dentro de um campo elétrico uniforme. Foram dois vídeos. Bom, eu vou resolver os exercícios que eu coloquei de tarefa para cada vídeo, tá? Começando então com diferença de potencial e a relação entre diferença de potencial e trabalho. Depois eu faço um outro vídeo separado com a resolução do campo elétrico uniforme. Mas antes disso, vamos dar uma lembradinha nas fórmulas? Vamos lá. Bom, eu coloquei aqui um resumo das últimas fórmulas, né? E que a gente vai usar aí para a próxima, para essa lista que eu vou resolver agora com vocês. Vamos dar uma lembrada então? Você assistiu os dois últimos vídeos, você viu isso aqui que eu vou falar. É apenas uma retomada. Vamos lá? Deixa eu só tirar meu rosto aqui da frente para ficar livre aqui. Olha só. Vamos lá. Primeiro assunto que nós vimos na última aula, então, foi DDP, diferença de potencial. A diferença de potencial nada mais é do que a diferença entre os potenciais de um ponto A e um ponto B. Então, você tem um ponto A, você faz a subtração com o ponto B, isso você tem aí, então, uma diferença de potencial, ok? Bom, aí às vezes a gente precisa calcular esse potencial em cada ponto. Então, eu tenho aqui uma fórmula para calcular o potencial do ponto A que vale também para o ponto B, né? Então nós temos aqui a constante, nós temos a carga que gera o campo e a distância do ponto, que pode ser o ponto A, mas também pode ser o ponto B. Nós já fizemos cálculos com essa fórmula aqui. Bom, aí tem outra fórmula, que é essa daqui, que é o potencial de um ponto A, ele é a energia potencial armazenada no ponto dividido pelo valor da carga que você coloca nesse ponto, tá? Energia potencial naquele ponto dividido pela carga que você coloca ali. Isso aqui nós também já trabalhamos, tá? Inclusive, no lugar desse EPA aqui, vou fazer de verde aqui, no lugar dessa energia potencial, a gente pode colocar o trabalho realizado para arrastar uma carga do infinito até o ponto A. E eu coloquei aqui do lado, ó, coloquei aqui, ó, que a energia potencial no ponto A, ela é o trabalho para arrastar do infinito até o ponto A. Você gasta energia para puxar de fora do campo até um certo ponto e essa energia fica acumulada naquele ponto. E a fórmula para se calcular isso é essa daqui, ó. Q, que é a carga de prova, a constante, a carga que gera o campo e a distância, certo? Olha que tem uma diferença com essa daqui, né? Ó. Tem uma diferença essas duas aqui. Essa daqui tem um Q, que é a carga de prova. Essa daqui não tem, tá? É a diferença entre o potencial e a energia potencial. Deixa eu apagar um pouco aqui para ficar mais limpo. Assim. Agora aqui embaixo. Nós temos aqui a relação, foi o segundo tema do vídeo, penúltimo vídeo, a relação entre o trabalho e a diferença de potencial. Então nós temos aqui, ó, o trabalho, nós vimos que o trabalho, ele é a carga, não vou nem assinalar essa daqui porque eu vou escrever diferente ali. O trabalho realizado para puxar uma carga de um ponto A até um ponto B, ele é o valor da carga vezes a diferença de potencial entre esses dois pontos, tá? Ou passando a limpo aqui, a diferença de potencial é a divisão entre o trabalho, a energia que você gastou para levar de um ponto até o outro, dividido pelo valor da carga que você arrastou. Então, essa fórmula aqui também nos mostra a diferença de potencial, o cálculo da diferença de potencial. E só aqui embaixo, só constatando que a diferença de potencial é o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Então, essas duas fórmulas aqui, elas são a mesma coisa, né? Aí, voltando agora aqui embaixo. E daí vai ser assunto até do outro vídeo, mas já vou adiantar aqui rapidinho. Nós temos a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. Você tem duas placas, uma placa com cargas positivas, outra placa com cargas negativas. Você tem aqui no meio um campo uniforme, um campo elétrico uniforme. Ele sai do positivo e vai para o negativo. Então a flechinha aponta do positivo para o negativo. Dentro desse local, entre as duas placas, o campo é sempre o mesmo. Tem o mesmo valor. Ele é uniforme, tem sempre o mesmo valor. Não é igual ao campo que nós vimos de cargas pontiformes, que conforme você se afasta, esse campo muda de valor, né? Ele vai diminuindo. Aqui não. Qualquer ponto entre essas duas placas, você tem o mesmo campo elétrico. E como é que a gente calcula a diferença de potencial entre esses dois pontos? Aqui você tem um potencial nessa placa aqui, vamos chamar de placa A, e aqui você tem um outro potencial nessa placa B. Como é que a gente calcula a diferença entre esses dois? A gente calcula simplesmente fazendo assim, ó.
pega o campo e multiplica pela distância entre eles. Só isso. É a fórmula WED. Você multiplica o campo pela distância. Então você tem aqui, ó, você tem aqui uma distância D entre as duas placas, né? Você tem o valor do campo, faz a multiplicação dos dois, pronto, você achou a diferença de potencial aqui, ó, entre essas duas placas, que na verdade seria assim também, né? O potencial de A menos o potencial de B, certo? É calculado assim. Beleza? Ok, então relembrando aí as fórmulas, a gente já pode fazer os exercícios. Interessante, se você quiser fazer a anotação dessas fórmulas todas no seu caderno, né? Você tem aí um resumão das nossas duas últimas aulas. Ok? Então vamos para os exercícios? Vamos lá. Ok, vamos lá então. O primeiro exercício, ele diz assim: num campo elétrico, transporta-se uma carga pontiforme de 2 microcoulombs, esse aqui é o valor da carga, né? De um ponto X até um ponto Y. O trabalho que é realizado para fazer isso é de 6 vezes 10 a menos 5 joules. Vou fazer um desenho aqui então para a gente. Você tem lá um campo elétrico aqui, vou desenhar um campo elétrico assim. Você tem lá um campo elétrico. E você tem aqui um ponto X, e aqui um ponto X e aqui um ponto Y. Aí a gente vai pegar uma carga de 2 microcoulombs, e a gente vai arrastar daqui para cá, certo? Alguém vai fazer uma força. Às vezes a força elétrica, a própria força elétrica faz essa, essa força aí. Quando é a força elétrica que realiza esse trabalho, o trabalho é positivo. Mas aqui está dizendo que é negativo. Então, algo transporta essa carga para lá. Tá? E para fazer esse transporte, o trabalho realizado é de menos 6 vezes 10 a menos 5 joules. Esse é o trabalho e essa é a carga, o valor da carga, que é o valor Q. Tá? Aí diz lá, primeira pergunta. Qual a DDP? Qual é a diferença de potencial entre os pontos X e Y? Então, ele quer saber qual é a DDP. A DDP a gente já viu que é o U entre X e Y. Bom, repare só, a gente tem o trabalho, né? A gente tem o trabalho e tem a carga. E olhando aqui em cima, no formulário aqui, a gente tem uma relação aqui, ó, DDP, ele é a razão, a divisão entre o trabalho realizado para arrastar de um ponto A até um ponto B, ou x até y, que é o caso do exercício, dividido pela carga de prova. Então, vamos lá? Lá diz assim, então. A diferença de potencial é o trabalho para levar a carga de x até y dividido pelo valor da carga. O trabalho é de menos 6 vezes 10 a menos 5 joules e o valor da carga é 2 microcoulombs. Então é 2 vezes 10 a menos 6. Ok, então a diferença de potencial entre os pontos x e y será. Vou dividir aqui o menos 6 por 2, vai dar menos 3. E aí eu vou levantar esses 10 a menos 6 lá para cima, vai ficar assim, ó, 10 a menos 5 vezes 10 a sexta. A diferença de potencial, então, entre os pontos x e y será menos 3 vezes. Eu vou ter que somar esses dois aqui. Menos 5 com 6 é 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 3 é 30. Então, a diferença de potencial entre o ponto x e o ponto y é de menos 30 volts. Ok? Potencial se mede em volts. Beleza? Então tá, aqui já foi letra A. Só que ele pede mais, né? Ele pede o potencial elétrico de X adotando o ponto Y como referência. Bom, se a gente adota um ponto dentro do campo como referência, a gente vai estabelecer que aquele ponto tem um potencial zero. Tá? E olhando essa fórmula aqui, ó, essa daqui, ó, potencial, que a diferença de potencial é a diferença entre os dois potenciais, eu vou passar ali para essa fórmula aqui embaixo e vou usar ela. Ó, a diferença de potencial entre o ponto X e o ponto Y é igual ao potencial do ponto X menos o potencial do ponto Y. Então vamos lá. A diferença de potencial eu achei que deu menos 30 volts. O potencial no ponto X eu não sei e o ponto Y é a referência, então vamos colocar zero aqui. Ou seja, o potencial no ponto X também é de menos 30 volts, ok? Aí terminamos a primeira já. Não foi tão complicado assim, ok? Beleza? Vamos para o próximo. Vamos aqui então para o segundo exercício. Ele diz assim: dada a figura onde Q, olha lá a figura, esse Q é a carga geradora de um campo elétrico, vale 2 vezes 10 a menos 7 coulombs,
Determine, letra A, os potenciais elétricos nos pontos A e B. Ok, então vamos calcular o ponto elétrico, o potencial elétrico aqui. Então a gente vai achar aqui um VA. E aqui a gente vai calcular o potencial nesse ponto aqui. A gente vai achar um VB. Ok? Lembrando que potencial, vou colocar aqui letra A carga geradora é 2 vezes 10 a menos 7 coulombs. E nós temos ali as distâncias, né? A distância DA é 1 metro e a distância até o ponto B é de 2 metros. Lembrando que o potencial se calcula fazendo a constante vezes o valor da carga geradora dividido pela distância do ponto. Então, nós vamos fazer aqui para o ponto A e vamos fazer também para o ponto B. Vamos colocar lado a lado? Vou colocar aqui, ó. Potencial para o ponto B vai ser constante vezes a carga geradora dividido pela distância do ponto B até a carga. Então, vamos lá. Aqui para o ponto A primeiro. Potencial do ponto A é igual. A constante é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga é 2 vezes 10 a menos 7, e a distância até o ponto A é de 1 metro. Opa, ficou bom, porque esse 1 metro, né? Esse aqui é elemento neutro, a gente pode até cancelar aqui. 9 vezes 2 é 18, então nós temos o potencial no ponto A de 18, e aí nós temos 10 a nona com 10 a menos 7, vai dar 10 a segunda, né? Que é 100. 18 vezes 100 vai ser 1800 volts, 1800 volts. Agora para o potencial para o B. Vamos lá, vai ficar assim. Potencial para o B será, a constante é 9 vezes 10 a nona. A carga é 2 vezes 10 a menos 7. A distância agora é de 2 metros. Repare que agora eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Então eu tenho aqui um potencial no ponto B de 9. Aí eu tenho 10 a nona com 10 a menos 7, vai dar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 9 vezes 100 dá 900 volts. Então tá ali, ó, vamos assinalar as duas aqui. Eu tenho 1800 volts para o ponto A e 900 volts de potencial no ponto B, certo? Isso aqui ele está pedindo os potenciais elétricos. Pronto, achamos os potenciais. Agora é o que a letra A pediu. Agora a letra B ela pede o trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma carga de 1 microcoulomb de A para B. Então agora aqui na letra B ele quer, letra B, ele quer qual é o trabalho, né, para arrastar do ponto A para o ponto B, essa é a pergunta, e sabendo que a carga que vai ser arrastada é uma carga de 1 microcoulomb. Microcoulomb que vocês sabem que é 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Esse é o valor da carga de prova, a carga que vai ser arrastada do ponto A para o ponto B. Tá? Aqui não importa a trajetória, só importa a distância, é, a diferença de distância entre os dois. Tá? Bom, aí o que eu tenho? Se eu tenho potencial no ponto A e tenho potencial no ponto B, eu posso calcular a diferença de potencial entre os dois, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, vamos calcular aqui a diferença de potencial. A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é potencial no ponto A menos potencial no ponto B. Então, eu tenho uma diferença de potencial que é de, no ponto A deu 1800 volts, no ponto B deu 900 volts. Ou seja, a diferença de potencial dos dois pontos é de 900 volts. Ok? E aí, olhando a fórmula aqui que eu apresentei aqui no começo, ó, vamos subir lá em cima. Olha aqui, ó. Pode ser essa daqui também, ou pode ser essa aqui do lado, né? Que já tá, é a mesma coisa, já está escrito de forma diferente. Olha lá, o trabalho ele é a multiplicação da carga pela diferença de potencial. Então vamos escrever lá embaixo? Vou escrever aqui a fórmula para a letra B. O trabalho para arrastar uma carga do A até o B, ele é o valor da carga vezes a diferença de potencial. Então, o trabalho entre A e B será o valor da carga de 1 microcoulomb, então é 1 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial que deu 900. Então vamos lá. Lembrando aqui que eu vou escrever assim em notação científica para ficar fácil, esse 900 também, ó. 10 a menos 6 vezes 9 vezes 10 ao quadrado, certo? Ó, peguei o 100 aqui do 900 e passei para 10 ao quadrado. Agora a gente pode fazer então assim, 1 vezes 9 é 9, e 10 a menos 6 com 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 4.
Trabalho é energia. Energia se mede em joules. Ok? Pronto, achamos então o valor do trabalho realizado para arrastar. É um trabalho muito pequeno. Se a gente escrever isso aqui no número normal, vai dar isso aqui, ó. Ó, é muito pequeno, tá? 9 décimos de milésimos. É um trabalho bem pequeno para arrastar essa carga. Ok? Beleza, é isso. E aí nós encerramos então o segundo exercício. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, estou com o último exercício aqui dessa série. Daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo com o campo uniforme. Então vamos lá. Esse exercício diz assim, ó, uma carga pontiforme Q1 de 1,6 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou seja, 1,6 microcoulombs, está fixa num ponto O do espaço. Então vamos fazer aqui um ponto O no espaço. Temos aqui um ponto O, e aqui nesse ponto nós temos uma carga Q1 que tem aquele valor ali. A letra A. Calcule o trabalho necessário para fazer uma outra carga de 2,8 microcoulombs de muito longe, ou seja, lá do infinito, para um ponto P que está numa distância de 0,15 do ponto O. Então, eu vou fazer uma distância aqui, ó, 0,15 metros, tá? Aqui é o ponto P. Ponto P. Opa. Aqui em cima, aqui. Ponto P. Então, uma distância de 0,15 do ponto O. Tá? E ele quer saber qual é o trabalho para arrastar uma carga lá do infinito. Então, vou colocar lá o infinito aqui. Ó. A gente vai arrastar uma carga do infinito até o ponto P. Essa carga é a carga Q2 que está dizendo ali, que é o 2,8 microcoulombs. Eu quero saber qual é o trabalho realizado para arrastar essa carga do infinito até o ponto P. Ok? Bom, nós acabamos de ver que a relação entre trabalho e energia potencial e diferença de potencial é a seguinte, ó. Trabalho do infinito até o ponto P é igual a carga que você vai arrastar vezes a diferença de potencial. Que esse U aí, que é a diferença de potencial, ele é o potencial lá do infinito menos o potencial no ponto P. Seria o A e B, né, que a gente viu, trabalho para arrastar de um ponto A até um ponto B. Nesse caso, o ponto A é o infinito, o ponto B é o ponto P. Então tá. Agora olha só, eu tenho que saber então esse potencial e esse potencial aqui. O potencial no infinito, ele é fácil de saber. O potencial lá no infinito, ele está fora do campo, lá longe. Então o potencial no infinito é 0 volts. 0 volts. Atrás de mim aqui. 0 volts. E qual é o potencial aqui no ponto P? Qual é o potencial no ponto P? Isso a gente não sabe. Isso a gente vai descobrir. Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. Fazer o cálculo desse potencial. O potencial no ponto P se calcula fazendo constante vezes carga que gera o campo, que naquele caso ali, ó, é Q1. Então vou colocar Q1 aqui, Q1, dividido pela distância que está o ponto P da carga Q1. Então vamos lá. Colocando aqui do lado, ó, a constante 9 vezes 10 a nona, vezes, quanto vale a carga Q1? Vale 1,6 vezes 10 a menos 6. E a distância é 0,15, certo? Então eu vou multiplicar o 9 pelo 1,6 e vou dividir por 0,15. Vou fazer aqui do lado, então. 1,6 vezes 9. 6 vezes 9 é 54. 9 vezes 1 é 9, com mais 5 dá 14. E uma vírgula aqui. Agora, 14,4 dividido por 0,15. Então, vamos fazer aqui, ó. 14,4 dividido por 0,15. Opa, 0,15. São duas casas aqui, tem que ter duas casas aqui também. Posso desprezar as vírgulas. 1440 dividido por 0,15. Aliás, 15, né? Vou pegar o 144 aqui. Se fosse 10 vezes 15, daria 150. Passou um pouquinho do 144, então vai dar 9 aqui. 9 vezes 15 é 135. Sobra 9. Baixo esse zero aqui. E 90 dividido por 15 é 6. Aí não sobra nada. Termina o exercício. 96 é a resposta. Então vai dar aqui, ó.
Potencial no ponto P é igual a 96. Aí nós temos um 10 a nono e um 10 a menos 6 aqui. Menos 9 com menos 6 vai dar 3. Então é 3 aqui. Opa, vamos mais aqui. 3. Você sabe que 10 ao cubo é 1000, né? 10 ao cubo é 1000. Então isso aqui pode ser escrito como 96.000 volts. Ok? Achei o potencial no ponto P. Eu sabia que o potencial no infinito é zero. E agora eu sei que no ponto P, aqui no ponto P, né? Esse potencial é 96.000 volts. Agora eu posso voltar aqui nessa fórmula inicial aqui, que relaciona o trabalho e o potencial, e colocar assim, ó. O trabalho para arrastar a carga do infinito até o ponto P é... Quanto vale a carga? A carga vale 2, agora é Q2, né? Que é a carga que você vai arrastar. 2,8 vezes 10 a menos 6 vezes... Qual é o potencial no infinito? O potencial no infinito é zero. Menos... Qual é o potencial no ponto P? 96.000. 96.000. Ok? Vamos arrumar essa parte aqui de dentro. Vai ficar assim, ó. Do infinito até o ponto P é igual a 2,8 vezes 10 a menos 6. Aí aqui dentro vai ficar menos 96.000. Esse número aqui pode ser escrito em notação científica. Vai ficar assim, ó. O trabalho é do infinito até o ponto P, 2,8 vezes 10 a menos 6, vezes, aí eu vou abrir parênteses aqui, menos, olha lá a vírgula, está aqui no final, 1, 2, 3, 4. 9,6 vezes 10 a quarta. Certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, vamos multiplicar esse 2,8 por esse 9,6. Fazer aqui, ó. 9,6 vezes 2,8. 6 vezes 8 é 48. 9 vezes 8 é 72, com mais 4 é 76. 2 vezes 6 é 12, vai 1 lá em cima. 2 vezes 9 é 18, com mais 1, 19. Somou 8, 8, 16, 2. Duas casas com vírgula, duas casas com vírgula. Só que aí tem um sinal negativo, então vai ficar o trabalho do infinito até o ponto P é 26,88 negativo. Agora tem esse 10 a sexta aqui com esse 10 a quarta aqui. Vai dar vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2, se eu colocar para baixo e ficar positivo, vai ficar assim, ó. Menos 26,88 dividido por 100. Se eu dividir 26,88 por 100, eu vou ter esse valor aqui, ó. 0,2688 negativo. Aí arredondando, para ficar um número menor, arredondando aproximadamente 0, esse 688 aqui é quase 700, eu posso arredondar para 27. Aproximadamente, o trabalho, né, realizado do infinito até o ponto P, de aproximadamente 0,27 joules. E esta é a resposta. E deu negativo aqui, né? E é o que ele vai perguntar na letra B. Tá? Achei o trabalho. Aí na letra B ele vai dizer assim, ó. Discuta o sinal do trabalho em função dos sinais das cargas, explicando o significado físico do trabalho positivo e do trabalho negativo. Bom, eu já falei certa vez que o trabalho, quando ele é positivo, nós chamamos isso aqui de trabalho motor, trabalho motor. Quando a gente tem um trabalho que ele é negativo, nós chamamos de trabalho resistente, certo? Bom, trabalho motor é aquele trabalho que ele é espontâneo. O resistente, ele é forçado. Vamos dar uma olhada aqui no desenho? Diz assim, ó. Se você reparar aqui, você tem uma carga, essa carga Q1 aqui, ela tem sinal positivo. Essa carga Q2, que vai ser arrastada do infinito até o ponto P, também tem valor positivo. O que acontece quando você tem duas cargas de valor positivo? Atração ou repulsão? Você tem uma repulsão. Ou seja, se essa carga Q1 está fixa aqui nesse ponto, e você vai tentar puxar essa carga para cá, você vai ter que fazer uma força contra a força elétrica. Você vai fazer uma força para cá,
Só que a força elétrica, vamos colocar de vermelho, a força elétrica, na verdade, ela é para lá, ó, o valor da força elétrica. Então você está fazendo um esforço aqui, é um trabalho forçado, tá? Ele é contra a força elétrica natural. Se você soltar a carga Q2 aqui, ela vai voltar para o infinito, porque ela vai se afastar, ela vai ter uma repulsão. Então toda vez que é, você faz uma força contra a força elétrica, esse trabalho será negativo, tá? Olha lá, de novo, vou colocar de verde aqui, ó. Você faz uma força para puxar a carga contra a força elétrica, que é de repulsão, é para um sentido, você está puxando para outro. Por isso que o trabalho deu negativo, porque ele é um trabalho, isso aqui, ó, esse negativo aqui, indica que isso aqui é um trabalho motor ou resistente? É um trabalho resistente, tá? Ele é contra. Se eu tivesse uma carga negativa aqui em cima, vamos lá. Se eu tivesse uma carga negativa aqui, vamos desenhar de novo aqui em cima. Se eu tivesse aqui o Q1 positivo, se eu tivesse lá no infinito uma carga negativa, eu não ia precisar fazer força para arrastar. Ela vinha naturalmente para cá, ó. Por quê? Porque você tem uma força de a força elétrica é para cá, ó. A força elétrica é para cá. Então ela é quem vai puxar. Você não vai precisar fazer força, ela vem naturalmente. Nesse caso, o trabalho seria positivo, tá bom? Mas como eu tenho lá uma carga positiva no ponto, e lá longe eu tenho uma carga positiva também, eu é que vou ter que criar uma força, né? Ou alguma coisa vai puxar, vai fazer essa força, enquanto a força elétrica é para o outro lado, ó. Olha só. Então essa força aqui, é algo forçado, por isso fica negativo, tá bom? Beleza, é isso. Então a gente encerra aqui essa série. Daqui a pouco tem outro vídeo com os outros exercícios do campo uniforme, ok? Valeu, até já. Dá tempo de tomar um cafezinho e voltar aqui. Até já.